boa noite. Boa noite. Que Jesus, na sua imensa bondade, possa nos envolver a cada um, a fim de que participemos satisfatoriamente dessa nossa reunião programada na noite de hoje. Pensávamos em um tema que pudesse nos levar a uma reflexão, especialmente para esta fase que nós estamos vivendo, não de longa data, mas no percurso deste ano. Hoje, dia 30, finalizamos então o mês de novembro e daremos entrada logo amanhã no último mês deste ano de 2019. E nós sabemos que neste período as pessoas, as criaturas, até pela própria vibração da data que se comemora neste mês de dezembro, mudam. As pessoas, as vibrações, os interesses, quer nos parecer que as pessoas ficam mais sensíveis, inclusive para o exercício, ou seja, para a prática da caridade. Ora, então, visualizando este cenário de término de mais um ano, nos ocorreu de abordarmos o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exatamente dos trabalhadores da última hora. Não que nós iremos, pessoal, agora já no término deste ano, nos despedir, Inclusive é momento de sensibilização e é momento também de planejamento, vamos assim dizer, para o novo ano que se inicia aí daqui a pouco. Inclusive, conversávamos com um amigo em certa oportunidade e meditávamos, E ele dizia: olha, que mente brilhante foi esta que criou essa sistemática de se ter, então, ao longo de um percurso de tempo, o encerramento de um período, ou seja, para nós, de um ano, e início de um outro, Que mente pensou nisso? O que para nós é corriqueiro, realmente, se a gente for parar para pensar, foi uma ideia extraordinária. Porque imaginemos se a nossa atual existência fosse, então, programada numa estrada comprida, que nós iniciamos ali no berço e teríamos que percorrê-la continuamente, sem ter estes ciclos a nos auxiliar. Pode ser que a vida poderia até nos apresentar aí situações de talvez desânimo, de cansaço excessivo e, enfim, de outros sentimentos. Então, essa ideia de encerrar o ano para iniciarmos um novo ano realmente quer nos parecer que é extraordinária, e gera uma dinâmica de vida diferente. É tanto que neste período as criaturas começam a se programar. O ano que vem eu vou me dedicar mais aos estudos. O ano que vem eu vou iniciar as atividades da academia. O ano que vem, e assim a pauta de nossas agendas vai se estendendo. Olha que maravilha, Que bom! E aí, pensando em mente brilhante que propôs essa estrutura, essa dinâmica do nosso calendário, nos recordamos também de esse Capelli, o grande pensador da atualidade, que, refletindo sobre essas questões do conhecimento, das experiências, da sabedoria, nos propõe um postulado interessante. Diz-nos o pensador que nós conhecemos
aquilo que nós experienciamos. Ou seja, a gente, por exemplo, sabe o que é doce, pois que, por certo, nós já experimentamos o que é salgado. Nós valorizamos a luz, pois que, por certo, já experienciamos as trevas. E nesses extremos, então, nós vamos construindo o nosso conhecimento por meio da experiência. Então, diz-nos esse café que o conhecimento é a sedimentação da experiência. E nós experienciamos por vários meios, seja por uma leitura, seja por um trabalho, seja pela convivência social, familiar. Tudo isso então vai se nos apresentando como material didático, obviamente aqui não coisificando as pessoas e as nossas relações, mas tudo isso nos envolve como um mecanismo então para o nosso progresso, para que experienciando a gente então sedimente em nós conhecimento. Vejam que nós estamos a dizer do conhecimento meramente do ponto de vista do banco das escolas, das universidades, das academias. Até porque qualquer criatura de Deus matriculada nessa escola chamada Terra, ainda que não frequente ou não tenha a oportunidade de ter frequentado estes ambientes, possui o seu conhecimento. Mas o pensador nos diz que, para além do conhecimento, nós precisamos ainda subir um outro degrau, que é o da sabedoria, advertindo-nos que conhecimento não é tudo. Basta que verifiquemos que a inteligência, apesar de propor soluções magnânimas para a humanidade, também já nos legou cenários dantescos de tragédias, de conflitos, de guerras, de sofrimentos. Basta também a gente observar que as superpotências hoje, na atualidade, investem bilhões de recursos financeiros em busca da dominação da tecnologia de guerra, enfim, ainda preocupado com essas questões da dominação, inteligência humana. Então o pensador nos diz assim: a gente experimenta para a gente conhecer, mas o conhecimento não é tudo. Lembremos, por exemplo, não há necessidade de maiores ilações, mas na década de 30 sobe ao poder um irmão nosso ao poder na Alemanha, com muita inteligência, capacidade de argumentação, de sensibilização de massas, e infelizmente carregou milhares de criaturas no Holocausto. O que será que faltou? E esse café nos diz: sabedoria. Como sendo então a sabedoria aquele degrau, aquela condição que a criatura conquista para então bem aplicar os conhecimentos que adquiriu. Experiências sedimentando em conhecimento e, por sua vez, conhecimento bem aplicado se traduzindo em sabedoria. Por certo, a mente que inventou o fim do ano gozava de sabedoria, né? Por certo, também conhecia bem a dinâmica da vida. E muitos nos antecederam em várias questões. Estamos meditando sobre o final de ano, essa possibilidade extraordinária que temos de reprogramar as nossas ações, aquilo que a gente pretende conquistar e organizar a nossa vida. Neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora,
nos parece que é um convite para o exercício dessa sabedoria, pois que muitos de nós já gozamos de farta extensão de conhecimento. Talvez o que nos tem sido desafiador é lançarmos mão de sabedoria para bem aplicarmos aquilo que nós já conhecemos. Em especial nós espíritas, que temos uma preocupação para além das questões materiais e das agitações humanas que nos envolvem no dia a dia. O convite é mais complexo ainda. Ora, este capítulo nos chama a atenção porquanto, observando a dinâmica da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber que existe uma metodologia aplicada aqui na compilação da obra. E Kardec, no alto da sua perspicácia, da sua capacidade, nos demonstra que realmente a obra está muito bem estruturada. Inclusive sabemos, que o Evangelho segundo o Espiritismo é aquela obra em que nós então temos condições de aprofundar a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Aqui os Espíritos aprofundaram acerca do tema das leis morais. E sabemos também que, inclusive, para receber esta obra, para compilar, fazer este trabalho, Kardec, então, lançou mão de uma preparação especial. Ele buscou o recolhimento para a compilação desta obra. Numa primeira versão intitulada Imitação do Evangelho, e depois numa segunda versão, Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo, como íamos dizendo, chama a atenção, porque na estrutura da obra, a gente percebe que qual foi o método utilizado pelo codificador. Ele pinça lá então no Evangelho, ou nos Evangelhos, uma passagem, faz o destaque no início do capítulo, apresenta comentários a respeito do tema, e em quase totalidade dos capítulos ele abre a palavra para os Espíritos, no que ele então titulou como sendo Instruções dos Espíritos. E inclusive as entidades, grande parte delas, se denominam, se apresentam, tecem o comentário e aí dizem o nome. Por exemplo, Santo Agostinho, Fénelon. O que nós iremos ler agora, neste capítulo, o primeiro comentário é de Henry. Então, esta foi a estrutura. Pinça-se no Evangelho, faz-se um comentário, abre a palavra dos Espíritos. Este o método, esta a estrutura. Ocorre que o único capítulo que Kardec não comenta é o capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Ele pinça lá, na passagem, a parábola do festim de bodas, anotada por Mateus, e imediatamente ele abre a palavra para os Espíritos. Ele não comenta. E percebendo o zelo, a estrutura de toda a obra da codificação, seria ingenuidade nossa imaginar que isso foi um acaso. Tem uma razão sim. Obviamente que nós identificamos essa situação e na literatura espírita não encontramos uma reflexão a respeito. E aí fomos meditar.
E a conclusão a que chegamos é que, como o capítulo está intitulado como sendo o trabalhador ou os trabalhadores, melhor dizendo, da última hora, nos parece que Kardec, se colocando na condição também de trabalhador, evitou comentar. Porque nós sabemos que dizer de si mesmo é tarefa por demais complexa. E me parece, ou nos parece aqui também, que é exercício de humildade. Então vejamos, né, a importância desse capítulo para a obra e para cada um de nós. E aqui nós temos nas instruções dos Espíritos: os últimos serão os primeiros, que é de certa forma moral estranha, né? Como que os últimos serão os primeiros? E também a missão dos Espíritas, os obreiros do Senhor. Este o capítulo. E aí pedimos licença para lermos aqui. Poderíamos facilmente comentar, dizer, mas para que a gente inclusive sedimente este hábito de ler na obra, buscar na obra. Do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. E verifica-se que esta passagem, né, anotada por Mateus, tem muito a ver com aquela outra, do festim, né, da parábola do festim das bodas. Mas aqui então anotou Mateus da convivência, do ensino deixado por Jesus. Até porque, nos lembramos, Mateus era Levi e recebeu o convite diretamente do Mestre, o que não aconteceu em relação a outros apóstolos, né? Considerados apóstolos. Ora, o reino dos céus é semelhante a um pai de família. O reino de Deus ou dos céus é semelhante a um pai de família. Abstrato, não? Mas continua-se: que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então é como se Deus, na condição de Criador, saiu a angariar colaboradores para a sua obra. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Então o combinado foi esse. Primeiro ele convidou e disse: olha, a contrapartida será de um denário pelo trabalho. Saiu de novo à terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora undécima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Este é o cenário inicial, então, em que o pai de família ou o criador convida as criaturas para que laborem, vamos dizer assim, na sua causa. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores que
paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Ora, pela lógica, se aqueles que chegaram no final do labor receberam 1 denário, aqueles que laboraram o dia inteiro, pela lógica, mereceriam então receber uma quantia maior. Até por princípio de justiça, vamos imaginar. Acontece é que, recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo disso o dono da vinha deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o quanto quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então essa é a passagem. E os Espíritos comentam, né, revelando-nos que os que foram primeiramente contados foram os profetas, Moisés e todos os que, vamos dizer assim, do tronco mosaico se esgalharam. Diz mais a entidade aqui no comentário da lição, né? Que deitaram-se os séculos na ampulheta do tempo, e depois vieram os mártires, os pais da igreja. Nós falávamos de sabedoria, os sábios, os filósofos, e finalmente aportaram, com o advento da doutrina espírita, sobre a face da terra, os intitulados espíritas, né? Mas o comentário não é feito com ufanismo, né? Pelo contrário, é admoestando, vamos dizer assim, nós espíritas, no sentido da responsabilidade que temos com o conhecimento até então já adquirido, e com a necessidade de lançarmos mão de sabedoria para bem aplicarmos esse conhecimento. E poderíamos dizer, né, que muitos concordam com os ensinos de Jesus, assimilam. É tanto que inúmeras são as escolas do cristianismo. A espírita é apenas uma delas. Muitos defendem as ideias de Jesus. Muitos, inclusive, vamos dizer infelizmente, se degladiam por conta dessas ideias. Mas nos parece que o desafio que está posto para além de tudo isso é então nós vivermos esta mensagem, sermos, como dizer o apóstolo, cartas vivas da mensagem, né, de Jesus. Este é o desafio, esta a grande sabedoria. Porque se nós formos buscar, meditar em relação aos profetas, aos pais da igreja, aos filósofos, enfim, durante ou no percurso de todo esse cenário da humanidade, poderíamos questionar: aonde se encontra o maior repositório de sabedoria até então colocado a serviço da humanidade?
aonde se encontra o maior repositório de sabedoria até então colocado a serviço da humanidade. E aí, de nossa parte, não temos dúvida em afirmar que no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a criatura evangelizada lança mão de uma conduta diferente, de pensamentos diferentes, de uma vivência diferente, e isso até muitas das vezes constrange a grande massa. Ora, mas na perspectiva da lição, então, nós vamos percebendo que quando Kardec, passou a palavra para os Espíritos, neste capítulo, os trabalhadores da última hora, e os Espíritos vêm aqui então nos advertindo, como quer nos dizer assim, os trabalhadores, não é fazendo terrorismo, mas os trabalhadores da última chance. Última hora pode ser traduzido nessa perspectiva, como também em complemento, os tempos são chegados, e vamos dizer, já chegou, a hora é agora, não dá mais para alegarmos desconhecimento de causa em relação às nossas escolhas e o efeito que elas provocam em nós, no ambiente, e que inclusive repercutem pela eternidade. Ou seja, viver para nós se traduz em uma responsabilidade muito grande. E aí ficamos a meditar na parábola, Como é que ficaria o princípio de justiça nessa passagem? E aí, se nós formos pegar ao pé da letra o que Jesus quis nos ensinar na anotação de Mateus, parece-nos que não fecha, Por mais que a gente pense como pagar o mesmo valor para aquele que trabalhou mais, enfim, nesse critério aí soa como algo injusto. Mas aí nós precisamos fazer aquele exercício para a compreensão do Evangelho, ou seja, ampliar os nossos horizontes. Porque se a gente for tentar interpretar o Evangelho, abstrair dali os ensinos de vida eterna, pela métrica tão somente das coisas do mundo, das coisas materiais, aí a gente corre um sério risco de entrar pelos pântanos da intelectualidade personificada e nos desequilibrarmos e cairmos em situação difícil. E ampliando os horizontes, a gente vai perceber o seguinte, que para Deus, independentemente da hora que você iniciou a sua tarefa de transformação moral, porque aqui a linguagem é alegórica. Se você começou há séculos atrás, ou se você começou ontem, ou quem sabe na última hora, o salário vai ser o mesmo. Porque qual é o salário da criatura que se dedica à sua transformação moral? O salário é um só: luz espiritual. Luz espiritual. Eis o salário, eis o desiderato. Aí a gente vai ampliando a percepção de que, uma vez matriculados nessa escola chamada Terra, nós precisamos caminhar para além das nossas necessidades materiais, das nossas conquistas mundanas, para entrarmos em um cenário de espiritualidade. Eis aí o norte para
conquista do verdadeiro patrimônio, pois que o restante vai ficar por aqui mesmo. E uma informação importante: na espiritualidade não tem padrinho. Nós haveremos de ser quem nós realmente somos. E 1 minuto antes da gente desencarnar, o que nós somos, nós encontraremos 1 minuto depois do desencarne. Não vai mudar praticamente nada. E qual o patrimônio que nós temos lançado mão para as verdadeiras conquistas? Porque o capítulo, quando fala dos trabalhadores da última hora, é nesta perspectiva. É na perspectiva, então, da gente não descuidar dos nossos compromissos familiares, profissionais, estes que nos são apresentados como acréscimo da bondade divina, mas que despertemos para dar o passo adiante, para que saiamos do senso comum do conhecimento e lançando mão de sabedoria, e o repositório nós já temos, para propormos então a vida nova. O final do ano se apresenta aí, é momento de novos planejamentos, de novos propósitos. Aproveitemos o aniversário do Mestre, sem entrar no mérito de datas, porque isso é insignificante, mas a áurea do planeta muda. A gente começa a sentir mais, parece-nos que a espiritualidade, que é a nossa verdadeira essência, canta um pouquinho mais alto do que as agitações humanas. Aproveitemos este período para fazermos um planejamento para o ano que vindouro, na perspectiva de mais espiritualidade, porque as coisas do mundo vão se ajustando, é natural. O cosmos conspira ao nosso favor. Nós é que distanciamos desse equilíbrio extraordinário que rege todo o equilíbrio do universo, inclusive o nosso equilíbrio íntimo. É momento. Ou a última, né? É agora. Este é o convite. Porque senão a gente corre aquele sério risco de ficar sempre no planejamento. Entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano. E nós estamos sempre com os propósitos daqueles mais extraordinários. Mas a concreção nos parece que se esvai por entremeio aos dedos das próprias mãos. Se o cosmos, que é essa beleza, essa harmonia extraordinária, está ao nosso favor, aí sim, e o que a doutrina espírita nos revela, a nossa felicidade, a nossa autoiluminação encontra-se em nossas mãos, assim como também, quem sabe, a nossa desdita posterior. E a gente fala de anos e anos, os que já estão transitando aqui há mais tempo que nós. Eu cheguei praticamente ontem, né? Aqueles que já pratearam os cabelos, ou aqueles que os cabelos já se foram, né? E tem isso também, né? Podem nos dizer de cátedra que passa rápido demais, né? E o que temos feito, né? As mulheres não, né? As mulheres são mais inteligentes, né, Erwin? As mulheres não envelhecem, elas ficam loiras, né? E são tão mais inteligentes que quando se fala e que elas se utilizam muito de cosméticos, né? Os cosméticos vêm de cosmos, né? O que as mulheres buscam? Essa harmonia, essa beleza, né? Esse equilíbrio, ainda que na face, né? Mas já é sabedoria, já é inteligência, vamos dizer, né? Então a gente fica percebendo e meditando sobre essas questões que o momento é agora. E a gente tem falado muito especialmente no seio do movimento espírita, do Brasil e do mundo, que nós estamos nessa fase de transição planetária, né?
nós estamos entrando na era da regeneração. E regeneração, o radical aí até se assemelha, né? Regenerar, né? Generosidade, ser generoso. Nós precisamos dar este passo além, então, abraçados à sabedoria para sermos criaturas mais generosas. E a generosidade nos parece que é o ápice do exercício do mandamento maior que foi lido aqui pela nossa irmã Natália, ou seja, a lei de amor. Analisemos. Ouvimos o nosso irmão Simão Pedro dizendo sobre uma experiência vivida lá numa instituição espírita no interior de Minas Gerais, em que um pai de família se apresentou na instituição dizendo estar desempregado, com muitas dificuldades materiais, que os mantimentos já tinham se esvaído da dispensa, estava recebendo auxílio de terceiros, mas até isso já estava esgotado, e que ele saiu de casa e disse ao filho que ele iria trabalhar e ia levar mantimento para casa, que ele ia buscar o leite. E ele chegou desesperado na instituição pedindo uma ajuda. Explicou a situação, os companheiros correram ali, acolá, na dispensa, vamos montar uma cesta, compreendemos a dificuldade. O homem brilhou um sorriso na face, um pouco mais, ou um pouco menos, melhor dizendo, angustiado. Organizaram tudo, ele ia saindo, e uma pessoa generosa disse: "Peraí, alto lá, volte, um minutinho." Entrou no centro, veio com umas sacolas em mãos e disse a ele assim: "Peraí, vamos fazer diferente. Vamos pegar essa cesta e vamos colocar os mantimentos nas sacolas aqui do supermercado. Porque ao chegar em casa, por certo, o senhor vai chegar lá com mais dignidade para conversar com o seu filho." Assim foi feito, o homem observando aquilo, organizaram, ele partiu. Vejam a generosidade. Vai além. A percepção se amplia. E nos recordamos também, tratando dessa questão, dos trabalhadores da última hora, que em verdade precisam exercitar essa lei de amor por meio de condutas generosas. Nos lembramos do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, quando então presidente da Federação Espírita Brasileira descia as escadarias do prédio histórico da FEB do Rio de Janeiro e foi abordado por um senhor no meio das escadas e disse a ele: "Senhor, eu preciso de uma ajuda e posso lhe dizer que qualquer coisa já me é muito. Estou aí na porta com 3 crianças, com fome, já perambulamos pelas ruas dessa cidade, tento a todo instante um emprego, não tenho conseguido. A mãe das crianças foi embora e nos deixou por uma aventura amorosa. Os dias estão muito difíceis, por isso eu lhe digo: me ajude, pelo amor de Deus." O Dr. Bezerra puxou os bolsos da calça, olhou no bolso da camisa, não tinha nada, um centavo. Olhou para aquele homem, até o anel de formatura ele já tinha doado para uma mulher, como nos contos biógrafos. E ele então disse: "Homem, vamos fazer assim, eu não tenho nada material para lhe oferecer, mas em nome de Maria eu vou lhe dar um abraço, se você me permitir." O homem ficou impactado, ele deu aquele abraço, fizeram como que uma oração juntos, porque a gente pensa que oração é apenas o ato de declamar algo, e a gente sabe que não é isso. O homem partiu. Passaram-se algumas semanas, novamente a cena se repete. Aquele mesmo homem ali o alcança nas escadas, ele nem se lembrava. O homem falou assim para ele: "Velhinho bom, eu vim aqui
para lhe retribuir aquilo que lhe deste. Ele ficou pensativo. Mas sim, meu filho, o que eu lhe dei que eu não estou lembrado? Ele falou: sim, o Senhor me deu um abraço que me trouxe de volta dignidade, porque eu estava me sentindo um trapo humano. E naquela noite, talvez se eu não tivesse encontrado o Senhor, e nós não tivéssemos feito aquela oração juntos para Maria, eu teria tirado a minha vida e dos meus filhos que me esperavam lá, porque eu já estava desesperado. Eu vim lhe retribuir o abraço. Abraçaram-se, e aí uma nova oração, ou seja, generosidade. É a palavra do ano. Precisamos ser aqueles que tenham mais exercício de generosidade, traduzida em perdão, em tolerância, em exercício do bem, em silêncio, muitas das vezes. É desafiador? Sim, mas é possível e é desejado. Que na condição destes convidados, na última hora, honremos o convite para que a nossa luz possa brilhar e que sejamos aqueles merecedores do salário ofertado pelo nosso Pai.